Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, no pontapé de saída, a hora do treinador, e hoje temos, eu diria quase que o privilégio de termos um treinador que é quase cidadão do mundo. Eu começo esta entrevista, ou esta conversa, primeiro por te agradecer a disponibilidade que tiveste para falar com a Rádio Inquieta. Rui Mota, começas pelo futebol português e depois dás o salto de gigante para a China. Mas vamos começar pelo princípio. O que é que te leva a ser treinador de futebol? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite também. E é um gosto para mim também estar aqui convosco e partilhar um bocadinho das minhas experiências. E também um olá para todos aqueles que nos ouvem. É verdade, antes desse salto de gigante, eu acho que como todos nós, ou grande parte de nós que não fomos, e com todo o respeito que digo isto, eu não fui jogador portanto, profissional, fiz só as minhas fases na formação. Comecei há sensivelmente 15 épocas atrás, 15 anos atrás, 2007, 2008, ingressei no Moreirense e numa experiência de vamos ver no que é que estudar. E sou treinador porquê? Porque é curioso, eu quando jogava, recordo-me de estar a jogar, a fazer jogos do clube, e terminei na altura nos júniores do Ronf, e de olhar para o banco e ver o meu treinador ali a observar o jogo, a dar algumas indicações, e pensei assim, isto não tem muita piada. Eu acho que piada tem estarmos aqui dentro a usufruir do jogo, e portanto ia jogar à bola, isto entre aspas. E nunca tive assim muito interesse na área do treino. Até que, e sou dos muitos, quando surge Mourinho, eu acho que o Mourinho deu um novo significado à palavra treinador e à sua relevância e mostrou que o treinador é um pilar dentro de um projeto, se não o grande pilar de todos os projetos de futebol que existem. E foi a partir daí que eu acho que manifestei o meu interesse em aprofundar um bocadinho a área, numa experiência que faço de deixa-me ver se gosto. E quando entro no Moreirense, é precisamente nessa situação de deixa-me ver aqui na formação se eu gosto do treino, se isto de facto vem de encontrar as minhas ambições, e veio de encontrar as minhas ambições, adorei a experiência e perspectivei logo que poderia fazer daquilo que hoje faço, carreira, e ser profissional do futebol na área do treino e enquanto treinador. E a experiência que tu já tens de treinador, quando estavas no Moreirense e no Pedras Salgadas e no Polvoreira, e depois tendo as vivências que já tiveste, como é que tu comparas essas coisas? Há uma coisa que é transversal, portanto, o que o futebol nos dá, a paixão. Eu acho que em todos os projetos que tive, não só nacionais como internacionais, que a paixão está mais ou menos vincada, mas ela está lá. Nós sabemos que hoje em dia o futebol é um negócio, mas mesmo assim, dentro de uma estrutura, há sempre pessoas que são mesmo muito apaixonadas pelo futebol. Dentro de todos esses projetos diferentes que tive, Moreirense, o Polvoreiro, como disseste, o Pedras Salgadas, depois lá fora, o Pavidem, também tive 2 anos no Pavidem, que também, portanto, nos Júniors e nos Séniors. Todos os clubes, à sua medida, têm as suas dificuldades, têm os seus pontos em que se sentem mais confortáveis, e como é óbvio, houve grandes diferenças. Eu posso dizer que um dos grandes impactos que eu senti a nível de infraestruturas foi quando eu passo 5 anos, portanto 5 épocas no Moreirense, e há uma altura em que decido sair. Eu traço geralmente os meus planos de 5 em 5 anos, tento, no futebol é um bocadinho incerto, mas isso tem batido mais ou menos certo. E passados esses 5 anos, saí do Moreirense e tentei, portanto, abraçar um outro projeto. Na altura surgiu essa situação do Polvoreira, em que não tinha formação, queriam iniciar com as camadas jovens e precisavam de alguém que fosse o coordenador dessa mesma formação e também treinasse uma das equipas. E eu, quando chegou ao Polvoreira, já conhecia as infraestruturas do clube, que felizmente hoje em dia são muito melhores, mas era um campo pelado, era um balneário pequeno. Rui, desculpa estar a interromper, mas sais de uma zona de conforto para aquilo que era um risco. É aquilo que eu tenho vindo a fazer,
porque eu como comecei de baixo e comecei, inclusive enquanto na formação... Seria muito mais fácil continuares no Moreirense. Polvoreira, nós conhecemos a dimensão do Polvoreira e sabemos as dificuldades que o Polvoreira tem em proporcionar condições para que o trabalho seja muito mais rentável. Não é? Sem dúvida, mas eu procuro sempre um desafio e alguma coisa que me faça também crescer. Eu penso que o meu ciclo no Moreirense que fechou, portanto, e tive lá 5 épocas, em que eu me sinto também muito daquela casa, porque passei ali os meus passos iniciais e também fui sempre muito bem recebido e o clube sempre dentro daquilo que podia fazer fez. Mas depois senti que precisava de alguma coisa diferente. Outros desafios. Que me pudesse alavancar para outros caminhos e possivelmente ali poderia estar muito bem na minha zona de conforto, mas não seria... ou não iria encontrar aquilo que eu procurava a nível de médio e longo prazo. E então, quando abraço esse projeto no Polvoreira, apesar de podermos dizer, mas deste um passo atrás, possivelmente dei um passo atrás se pensarmos a curto prazo. Porque o que se passou foi pegar num projeto embrião, que não existia, começá-lo do zero, com a ajuda das pessoas que estavam na altura no clube, e, portanto, com aquela tal paixão e amor ao futebol, mas acima de tudo à sua freguesia e ao seu clube local, e com eles começar a constituir equipas, e na altura constituímos 2 equipas, que nos permitissem competir, começar, e a partir daquele primeiro passo inicial, que no ano seguinte e nos anos seguintes o clube pudesse dar passos em frente daquilo que nós na altura perspectivámos e que felizmente acabou por acontecer. Mas estavas muito aqui no futebol doméstico. Conta-nos como é que tu recebes o convite para ir para a China e como é que essas coisas se proporcionaram? E esse é aquele salto mais visível para quem está de fora, não é? Portanto, para quem não acompanha a minha carreira mais próximo, aquele foi o salto mais visível porque é um treinador português que vai para um futebol muito mediático naquele momento. E... Vou-te interromper outra vez. No momento em que recebes o convite para a China, como é que tu reages? Eu preparei todo esse momento. Antes disso acontecer, eu já estava há sensivelmente 2, 3 anos à procura dessa possibilidade. E foi tudo acontecendo de uma forma muito natural, no sentido de dar sempre passos em frente, de forma que o meu trabalho fosse reconhecido. E foi. Tanto é que eu, quando estou no Pé das Salgadas e manifesto o interesse de poder sair para a China na altura, porque era um país onde as capas de jornais, recordo-me, vinham sempre com o futebol chinês, que mais uma estrela tinha ido para o país. E eu pensei que poderia ser um bom país também para eu conectar o meu nome e que me poderia ajudar. E na altura, precisamente através do Fernando Meira e do Pedro Mendes, com quem eu estava a trabalhar no Pedras, surgiu essa possibilidade. Há um dia em que recebo uma chamada do Fernando Meira, estava a tomar café com os meus amigos, um dia à noite, aqui em Guimarães, e em que ele só me diz assim: Rui, há aqui uma possibilidade, portanto nada era certo, mas de entrares como adjunto num projeto da terceira divisão chinesa. Preciso que me digas agora sim ou não. E eu acho que demorei 2 segundos a dizer sim, mas nesses 2 segundos penso que me passou a vida toda pela frente, e quando desligo a chamada e partilho a informação com quem estava comigo, as pessoas só disseram: mas estás a brincar connosco, portanto, não disseste isso? Sim, disse que sim, porque é algo que eu já tenho lutado há muito tempo, tenho perfeita noção, ou pensava que tinha, de todas as mudanças que eu teria que fazer na minha vida, e assim foi. Foi a partir desse momento em que eu dou uma resposta de ok, vamos a isso, pensando na minha carreira, na projeção da minha carreira, que depois tudo o resto aconteceu. Como é que são as emoções na viagem para a China? No avião, quando chegas à China, é um país completamente diferente, e posso brincar um bocadinho com pessoas, para nós são quase todas iguais. Como é que foi? Foi tudo. Eu nunca tinha estado num país asiático. E foi tudo. Foi ir em busca do desconhecido. Eu estava completamente preparado, acho que nunca estávamos, mas com a coragem necessária para o que dali adviesse. Se tivesse que ficar a viver numa cabana, numa floresta, se lá fosse o centro de treinos, eu iria lá estar. Se me dessem um hotel a 5 estrelas, eu também lá iria estar.
E eu estava muito focado, como sempre estou na minha carreira, e em tentar chegar a profissional. E como venho de baixo, venho do futebol distrital, já estive até no futebol popular também, sei que só arriscando, só sacrificando muito é que nós poderemos permitir-nos a sonhar e tentar chegar um bocadinho mais à frente. E dentro dessa viagem o que eu pensei foi, vou seguir o meu sonho. Vou seguir o meu sonho, quero que a minha carreira evolua, quero que dê passos em frente e por isso vou aqui com coragem. Como é lógico, deixo tudo para trás e estamos a falar que estamos a 10.500, 11.000 quilómetros de distância. Que não é já ali, não é? Não é já ali, portanto, se acontecer alguma coisa cá, não estás a 2 horas de uma deslocação, mas como eu te estava a dizer, muito focado naquilo que eu pretendia e tentar chegar, se calhar cheguei ainda mais longe com aquilo que eu ambicionava. Se me perguntassem em 2016 se eu iria chegar onde cheguei, diria que a percentagem era muito reduzida, mas a partir do momento em que aterrei no solo chinês, foi mesmo numa de estou aqui, vou-me entregar a 100% no trabalho e de forma a que o meu trabalho seja reconhecido e tinha a visibilidade necessária para me dar a abertura de outras portas. Mas foram vários anos na China, e eles não ficaram lá por estourinho dos olhos. O que é que eles viram em ti? O que é que tu transportaste de Portugal, do futebol português, para os chineses, para que este vínculo com eles durasse este tempo todo que durou e com perspectivas, se calhar, daqui por mais algum tempo voltares lá? Sim, eu quando aterrei impus logo a mim um objetivo, que era em tentar lá estar 4 anos e tentar chegar à Primeira Liga chinesa. Sabia que era quase impossível, mas eu gosto do quase impossível porque costuma-se dizer que a concorrência lá é menor, não é? Mas eu sabia que era muito, muito difícil porque na Primeira Liga Chinesa e mesmo na Segunda Liga Chinesa e mesmo na Terceira Liga Chinesa estão grandes nomes do futebol mundial. Não só de portugueses, como de europeus, como não só a nível de treinadores, como de jogadores. E, portanto, eu sei que a luta e a concorrência para ocupar as posições que lá existiam, que é sempre muito grande. E eu, quando traço esse objetivo desses 4 anos, é numa incerteza plena, ou seja, não dependia de mim. Dependia do meu trabalho, de que as coisas corressem bem e de, passo a passo, poder almejar um bocadinho mais. Porque imaginemos que eu chegava lá e eu ainda vou, portanto, o primeiro mês é um mês de experiência. Quando vou, não assino de imediato. Fui nessa condição. Que as pessoas queriam me conhecer o meu trabalho, e só se gostassem é que eu ficava. E vou para uma estrutura completamente local, portanto, chinesa, não havia nenhum estrangeiro, eram todos chineses, em que ou mostras ou não mostras. E se mostrares, ficas. Se não mostrares, a mala já estava meia feita, portanto, só tirei metade das coisas, estava pronta para regressar. Como é lógico, abracei o projeto com tudo aquilo que tinha, o impacto, felizmente, foi muito forte. Levei um bocadinho da nossa cultura, adaptei-me à cultura deles, porque isso tem de ser, nós temos de respeitar sempre as culturas locais, mas acima de tudo tentei acrescentar e acho que foi isso que as pessoas viram e que reconheceram e que acabou por resultar muito bem e criar não só grandes amizades, como acima de tudo ter um trabalho que é reconhecido no país. O Rio Futebol é universal, são 2 balizas, é uma bola, são 11 jogadores de cada lado. Mas como é que tu lidas com jogadores de características diferentes da do futebol português e como é que tu consegues transmitir as tuas ideias com uma língua diferente, não falando a língua do Japão, com jogadores com hábitos diferentes? Como é que foi lidar com essa gente? Quais foram as dificuldades? E à medida que tu ias familiarizando com eles, sentias conforto quando chegavas a casa? Olha, foi um desafio enorme, e foi algo que eu já sabia que iria acontecer, ou que possivelmente iria acontecer. A parte da comunicação é-nos dada um tradutor, nós dependemos muito desse tradutor, é também uma sorte que esse tradutor domina a língua, seja português, seja o inglês, e que depois também entenda de futebol, porque muitos deles não entendem de futebol, são apenas tradutores. Tu sabes que há várias maneiras de tu interpretares uma frase. Se tu dizes com um intuito, ele pode desvirtuar aquilo que é a tua intenção. Exatamente. E no futebol isso pode acontecer. Mas o que eu tentei foi preparar-me com o plano A, o B, o C, acho que até ao Z. E então a minha imaginação e criatividade acho que estiveram no seu esplendor
porque temos que encontrar sempre formas variadas de passar a informação. Se pela palavra nós não conseguimos, porém o tradutor pode não a conseguir passar da forma que nós pretendemos, que pode ser mais ou menos limitadas consoante o conhecimento que ele tenha. Eu tentei sempre apoiar-me e ter o suporte ou até por desenhos, um bloco de notas sempre comigo, no campo, exemplificar antes de passarmos à ação. Eu tentava explicar sempre com movimentações, com desenhos, com tudo aquilo que eu achasse que poderia ajudar. Inclusive havia um jogador que falava minimamente inglês, e eu tentava que ele por vezes também passasse alguma informação daquilo que eu estava a querer comunicar, e fazia-o previamente para que depois no campo as coisas fossem menos difíceis, se quisermos assim. E portanto passa muito por aí. Seres muito criativo, encarares tudo de uma forma muito positiva e procurares logo as soluções. Nós não podemos estar a pensar no problema e focarmos no problema e estarmos ali a dizer que aquilo que não vai andar para a frente. Não, aquilo surge, nós já sabemos que aquilo que vai surgir, ou se não sabemos, temos que estar com uma mente aberta para tudo o que possa vir, e quando as coisas surgem, procurar as soluções, procurar que aquilo evolua, que aquilo desenvolva, e sabendo que há sempre ali uma margem de erro, que sobretudo nos momentos iniciais pode acontecer. Mas estarmos muito à vontade com isso e de tentarmos sempre sermos o mais claros possíveis, e eu acho que se formos sinceros e mostrarmos que também... Porque eles viam a mim como alguém que queria acrescentar, como é óbvio, por isso é que eu sou contratado. Mas eu, ao mesmo tempo, também tenho que lhes dizer que eu também estou ali para aprender com eles. Portanto, eu vou tentar acrescentar, mas também haverá coisas que a informação pode não passar da forma que eles pretendem, ou as coisas podem ser feitas de uma forma que eles até achem que inicialmente possa ser absurda, mas eu tenho que lhes explicar a lógica de tudo isso, para que depois as coisas façam sentido e eles entendam aquilo que está a ser feito. E o trabalho de campo, como é que consegues lidar com jogadores que à partida são todos iguais? Não tens conhecimento das posições, eles é que te vão dar indicações. Contas como é que chegas ao campo e trabalhas com um plantel de 25 jogadores, que se fosse eu tinha uma dificuldade tremenda para todos. O primeiro mês foi muito complicado. Estava a confidenciar que eles para mim eram todos iguais. Eu tinha pouco contacto com asiáticos até aquele momento, nomeadamente chineses, e nós tínhamos 29 jogadores e houve muitas situações de eu estar a acabar de falar com um jogador e vinha outro e eu pensei que era o mesmo. E eles fisicamente, morfologicamente eram completamente diferentes, mas para mim naquele momento era tudo igual. E eles também me chegaram a confidenciar que nós europeus, ou nós ocidentais, para eles também éramos todos iguais. É claro que à medida que nos vamos acostumando a lidar com asiáticos, também depois vamos conseguindo percebermos as suas diferenças e identificá-los. Mas isso foi também mais um desafio, como é óbvio. E o trabalho de campo era também um trabalho que, lá está, nas primeiras semanas mais complicado. Tentávamos sempre dividir um bocadinho os grupos pelos defesas, pelos médios, pelos avançados. Havia também algum suporte de vídeo que me socorri de treinos ou de jogos anteriores, que eu pudesse também absorver alguma informação. E foi isso que eu tentei, portanto, auxiliar-me de todo o material que estivesse à disposição, para que rapidamente e no espaço de dias ou semanas, ou o mais rápido possível, eu pudesse identificá-los, pudesse reconhecer algumas situações mais específicas da sua cultura, que me permitissem fazer o meu trabalho da melhor forma. Rui, o trabalho que eles faziam até tu chegares era semelhante ao teu trabalho, ou era um trabalho muito diferente e eles estranharam os teus processos? Na altura era um trabalho muito diferente. O treinador principal... Como é que eles reagiram? O treinador principal chinês, ele tinha estado a estagiar na altura em Inglaterra, e acho que esteve um mês em Inglaterra e também teve um mês em França. Penso que no Nice e no Sheffield Wednesday. E sobretudo, eu penso que ele na altura, penso que ele esteve lá nos inícios de 2000, os ingleses na altura ainda tinham muito o hábito de separar os jogadores, ou seja, o 11 titular para um lado, os menos utilizados para o outro, e faziam aquilo a semana toda. Não era só num treino específico, o treino de recuperação, que nós aqui às vezes também fazemos isso, mas faziam na semana toda. E depois dividiam e ficava
o treinador principal com um grupo, adjuntos com outro, e dificilmente os cruzavam. E tinham muito no intuito deles de que os jogadores suplentes, ou os menos utilizados, serviam para treinar os principais, os titulares. Isso para mim fazia-me muita confusão, porque para mim são todos iguais e o menos utilizado Não era isso que estavas habituado, momento, não é? Num outro momento se calhar vai ser o mais utilizado, porque o futebol tem esta evolução e o nosso trabalho, e o trabalho deles também, quando gera frutos, todos eles sobem de rendimento. E isto foi uma das coisas que eu senti logo, sobretudo nos primeiros treinos, quando comecei a perceber-me logo desta separação. Não entendia o porquê. Custou-me entender um bocadinho o porquê, porque também a informação que me era passada não era muito clara. Insisti sobretudo com o treinador principal para que ele me explicasse, mas lá está, era sempre na terceira pessoa, ou seja, ele é como se estivesse agora aqui o tradutor connosco, tu falavas para o tradutor Ele falava para ti. e portanto perde-se aqui muita informação. O tradutor não percebia nada de futebol. Que complicava ainda mais, não é? Ele gostava de basquete e não gostava de futebol. E então os termos técnicos ele desconhecia por completo. Se eu lhe falasse em velocidade, em resistência, em força, ele desconhecia isto, e estamos a falar de coisas muito básicas. De modo que essa foi uma das questões que eu tive que ser muito sensível também e arranjar uma forma que não chocasse de passar a informação. Porque isso é preciso ter muito cuidado. Apesar de eles me estarem a contratar para acrescentar e para levar novos métodos, ou novas informações, nós depois também temos que ser sensíveis no modo como passamos a informação. Porque se não o formos, se calhar vamos entrar em confronto quando de todo era aquilo que ambas as partes queriam. E por isso eu acho que consegui dessa forma, como eles também conseguiram, ter receptividade suficiente para absorver a informação e sobretudo as tais mudanças que eu levei. Falaste aqui. E que felizmente foram dando resultado. Rui, o que é que vale o jogador chinês? A nível desportivo? Sim. Olha, eu posso dizer que na terceira liga, onde eu estava, que é uma liga profissional, e para vos dar uma ideia, o nosso orçamento era de 25 milhões de euros na altura, Liga 3. E nos anos seguintes, eu já não estava lá, mas ainda foi muito superior. Eu posso dizer que, comparando com algumas equipas da Primeira Liga Portuguesa, eu tinha ali 3 ou 4 jogadores que jogavam cá titulares. Agora, nós não vemos cá jogadores chineses, ou vemos muito poucos, ou quando os vemos são em tenras idades, sobretudo nos júniores ou primeiro ano de séniores, porque o jogador chinês é muito bem pago na China. E se é muito bem pago lá... não arrisca a vir para aqui. Não vem para cá, para uma divisão secundária, uma segunda liga, uma terceira liga, para não receber, ou receber muito pouco, né? Nós sabemos a realidade do nosso país e do nosso futebol, e por isso, se ele lá é visto como uma estrela, tem um salário, um bom salário, comparado com o nosso, tem grandes condições de topo, e está no seu habitat, vem para a Europa fazer o quê? E é esse um dos motivos também que, até ao dia de hoje, nós ainda não vemos jogadores chineses de renome, digamos assim, nos nossos campeonatos, porque, precisamente devido a esta questão. Rui, experiência enriquecedora, essa passagem pela China, inclusive, tiveste algum tempo a trabalhar com Roger Schmidt, que hoje, no futebol português, é o treinador mais badalado. Sim, eu tive a felicidade de... Lá está, nós dizemos futebol chinês e reduzimos um bocadinho aqui o significado. O que é certo é que o futebol chinês, na altura, estava com os grandes nomes mundiais. E eu não só tive a felicidade de estar lado a lado com o Roger Schmidt, como fui número 2 de Vítor Pontes, também, que para mim é um bom treinador português e que em Portugal também tem o seu nome. Como também trabalhei com o Johannes Brão Freire, holandês, que também esteve na seleção da Nigéria, do Qatar, da Coreia do Sul. E depois cruzei-me com o Juan Navarro, com Pellegrini, com o Renato Augusto, que era nosso jogador, quer dizer, com todas as estrelas que eu geralmente, e dentro da minha humildade, e estando cá no futebol de formação como estava, e depois sénior, mas em ligas mais pequenas, só os via na televisão. E quando passo a lidar com eles, pronto, é alguma coisa que me leva ao ego, com certeza, que me faz crescer, que me faz evoluir. Há um pequeno deslumbramento que eu acho que faz parte
de teres ali aqueles teus 15 minutos em que tu dizes assim, opá, se calhar sou o melhor do mundo. Mas depois eu acho que a nossa humildade que nos faz novamente recuar e baixar à terra e dizer assim, não, nós somos exatamente a mesma pessoa que éramos antes, apenas estamos a lidar com pessoas que também são estrelas, mas também são humildes, porque posso dizer que com praticamente toda a gente que me cruzei, e desses grandes nomes que ainda agora falámos, e muitos outros, um deles também foi López Cairo, que treinou o Real Madrid e foi jogador do Real Madrid, etc., durante muitos anos, em que eu também tive um jogo contra ele na segunda liga e ele acabou de ser campeão e recebeu muitíssimo bem, portanto também tivemos ali a conversar e ele conhecia o meu nome, ou seja, fez o trabalho de casa, viu que havia um treinador português também ali e isto revela humildade, porque ele não tinha necessidade nenhuma de já era campeão, escusava de ver quem era o staff técnico da outra equipa, ou de ver que havia lá um português, como é que ele se chamava. E a primeira coisa que ele faz quando me aborda é dizer o meu nome. E eu até fiquei um bocadinho estupefacto porque não estava à espera disso. Mas para dizer que há muita humildade nas pessoas que são ligadas ao futebol, porque acho que um dos valores que o futebol nos transmite é precisamente esse. É de sermos uns para os outros, o espírito de entreajuda, e depois, quando te cruzas com eles, mesmo quando são estrelas, revês muito disso neles e para mim foi uma experiência espetacular. Oh, Rui, olhando o teu trajeto em ascensão, com trabalhos já mais do que evidentes, eu faço-te uma pergunta porque gostaria que houvesse uma resposta. O Rui não está a trabalhar porquê? Porque sou fiel ao meu plano de carreira e como estávamos a falar, eu sempre corri riscos e acho que só assim faz sentido. E sou aquele tipo de treinador que, felizmente, todas as épocas que comecei também as terminei. Tenho isso. Vale o que vale, mas tenho isso. Há de chegar um momento em que, se calhar, vou ser contratado e passado uma semana serei despedido. Faz parte de todos nós. E também estou preparado para que isso aconteça. Mas por opção. Eu tinha e como estava a dizer, quando cheguei à China pensei em lá ficar 4 anos. Acabei por ficar 6. Porque, entretanto, entrou o Covid também, alterou um bocadinho aqui o panorama das coisas e eu tive que ajustar um bocadinho também os meus planos. E, ao mesmo tempo, como estava também com a Federação Chinesa e com a Seleção Nacional, nós estávamos em outros voos e estamos a falar de preparação de topo. A Seleção Chinesa pode não chegar aos grandes palcos, mas está nas suas qualificações. E, por isso, nós também viajámos um bocadinho por todo o mundo, temos competições ou qualificações ou jogos e torneios de uma magnitude também muito elevada e para mim também foi muito bom absorver todas essas experiências porque cruzei-me com outras culturas, com outras pessoas e com outras formas de trabalhar. E dentro de tudo isto que eu estava a dizer, eu ainda tinha 2 anos quando deixei, pronto, eu deixei no final do ano passado, em que contra aquilo que a Federação Chinesa pretendia, tive que ter uma conversa muito franca com eles e de explicar que, e, sobretudo também face ao Covid, teria que voltar porque haviam situações cá em casa que estavam a ser mais complicadas de lidar e que Covid a todo momento me poderia levar a alguém mais próximo e eu já estava há quase 1 ano lá sem vir a casa e, portanto, havia sempre essa situação. E eles queriam que lá ficasse muitos mais anos e eu pedi-lhes para terminarmos ali o nosso contrato, que ainda só terminava no final deste mês, deste ano de 2022, 31 de dezembro, para voltar. E voltei sem nenhum projeto em mãos, de acordo com aquilo que eu venho a fazer, a correr o risco de estar parado, mas também isto também obriga-me a tentar fazer novos contactos, a tentar motivar-me também de outra forma e é mais um desafio. Sabemos que para um treinador é sempre complicado estar parado. Eu também já não vou aceitar projetos que eu veja que não têm grande sustentabilidade. Já podes exigir. Eu não diria tanto exigir, compreendo a palavra, mas... Escolher. Eu passei por muito para chegar um bocadinho mais acima. E passei por muito, e sacrifiquei muito, e abdiquei de muita coisa. E já passei por muitas dificuldades, como todos os meus colegas que me estejam a ouvir neste momento, que estejam na digital ou na formação, estarão a reconhecer. Eu já cheguei a treinos em que não tinha bolas para treinar, por exemplo. E então tens que ser criativo.
Ou fazes um treino sem bola, ou então tentas arranjar uma bola que lá seja lá perdida, de algumas crianças, aquelas bolas que a gente usava na rua, e faz um treino com essa bola. E eu já fiz isso várias vezes, e já tive jogadores, até mesmo ao nível sénior, que me diziam, mister, mas... E é esta bola que treinamos, e tu dizes, pá, mas a bola é redonda, não é redonda, não corre como as outras. Ah, mas esta bola falta-lhe o capão. Falta, mas será para treinar, então vamos a isso. E por isso é pegar sempre nos obstáculos e nas dificuldades e torná-las em soluções. E de modo que, para concluir a resposta que te estava a dar, estou aqui a tentar ficar em Portugal. O meu intuito será esse. Se o país não me quiser, aí terei que abrir os meus horizontes e pensar novamente em ir para fora, porque tenho tido alguns convites do estrangeiro em detrimento dos nacionais. O que às vezes também me causa alguma mágoa, porque nós andamos fartos de falar sobre isto, sobre o reconhecimento dos profissionais, não só do futebol ou do desporto, portugueses, e continuamos a não dar a oportunidade ou as melhores condições para que nós cá continuemos, e depois somos muitas vezes obrigados a ir para fora se quisermos continuar a carreira e tentar atingir voos mais elevados. Oh, Rui, isto passou mais depressa do que eu pretendia. Eu tinha tantas coisas para te perguntar e para falar contigo, mas não vai haver mais tempo. E eu quero acabar esta conversa com um episódio que aches interessante da tua vivência na China. Olha, muitos episódios e acho que aquele que eu te estava a falar, há muitos episódios, desde a comunicação, desde a alimentação, desde tudo aquilo que é diferente quando estamos num país tão grande como a China, e que mesmo depois lá dentro eles próprios têm todas as suas diferenças também entre as suas províncias, os seus distritos. Eu contava-te aqui uma outra história que tinha a ver também com o treino. Nós, na China, e quando cheguei à China, nós estávamos num centro de treinos numa zona florestal. E a China tem muito o hábito de, à volta de tudo o que seja uma zona residencial, uma zona comercial, criar muros à volta, criar um gradeamento, e tinha sempre um guarda. Portanto, há sempre uma cancela, há uma cabine, e há sempre ali um segurança ou um guarda, pronto, que está ali a fazer o controlo da entrada e saída. E nesse centro de treinos que eu estava, havia precisamente isso. Também foi uma das grandes diferenças que eu também vi, foi precisamente isso. Ou seja, mesmo nas zonas residenciais, havia também a cancela, havia, portanto, segurança à volta de toda essa área. E nesse centro de treinos nós tínhamos precisamente isso. Ou seja, nós chegávamos no centro de treinos, o guarda olhava, se reconhecesse tudo bem, se não reconhecesse, vinha por terra quem era. Entretanto, dava-nos autorização para entrar, e nós entrávamos e estávamos lá dentro. E há um dia, logo, penso, à segunda semana de lá estar, a segunda, terceira semana, e que o meu tradutor era um tradutor, pronto, ele era chinês, supostamente falava português, quando digo supostamente, porque falava muito pouco português, e há um dia em que eu, como sempre, ia sempre atempadamente para o campo para montar os exercícios, e há um dia em que eu chego, estou no campo, monto os exercícios, já estava lá, portanto, 1h30 antes do treino começar, estava ali sozinho, e ele chega de repente e diz-me assim, e já tinha praticamente tudo montado, e quando digo montado, para quem nos ouve, portanto, desde pôr os mecos, claro, os sinalizadores, as bolas nos sítios devidos, ter tudo direitinho. O pré-trabalho. O pré-trabalho. E ele chega e diz-me assim, Rui, não podes estar aqui, tens que sair daqui porque vem aí o guarda do portão. E eu olhei para ele e lá está, eu como desconheço a cultura, ou desconhecia a cultura, não sabia alguns costumes que pudessem haver. Eu digo, mas o guarda do portão, mas o que é que tem o guarda do portão a ver com o campo, com o nosso relevado? E ele, sim, tens de tirar isto aqui porque vem o guarda do portão. E eu, mas quem é o guarda do portão? Eu estava ali a tentar, já estava um bocadinho aflito porque pensei, se calhar fiz aqui alguma coisa indevida, se calhar hoje é um dia especial por algum motivo e eu não posso estar aqui, ou não me comunicaram alguma coisa e eu estou aqui, não sei. E fiquei ali um bocadinho à rasca, guarda do portão, e ele para trás, para a frente, e eu, mas vou tirar isto tudo aqui, tens de tirar tudo aqui, e eu começo a tirar as coisas. Ou seja, eu tinha estado a montar todos os exercícios, a preparar o treino todo, e começo a tirar. E assim, mas para logo de seguida, assim, mas de certeza, eu tenho que tirar aqui. O guarda, mas porquê é que o guarda do portão vem, o que é que ele quer daqui? O guarda do portão, está-me a fazer confusão. Tem a ver com isto?
Entretanto, chega o treinador dos guarda-redes. Chega o treinador dos guarda-redes e faz-me sinal e comunicou comigo, mas queria dizer o seguinte: Rui, eu fico ali naquela baliza, pode ser, libertas-me ali aquele espaço, ou precisas do espaço, não sei o quê. E eu olhei assim, sim, posso. E olhei para o tradutor, opá, e pronto, e aquilo que vínhamos a falar, temos que fazer associações rápidas. Quem era o guarda do portão? Portão era a baliza, o guarda não era o guarda, era o treinador. E ele, como não sabia dizer baliza, nem sabia dizer treinador dos guarda-redes, disse-me que era o guarda do portão. Portanto, né, era a pessoa que guardava a baliza, era o guarda. Não era o guarda do portão que vinha, mas era o treinador dos guarda-redes que lhe tinha dito: olha, fala com o Rui, se ele me puder dar ali X minutos iniciais para eu ocupar a área ou um terço do campo, e ele que monte para a outra parte do campo, ótimo. E fala com ele isso para não estarmos ali pronto, uns em cima dos outros. E foi isto, ou seja, algo que era extremamente simples, ele falou-me em guarda do portão, e eu hoje em dia, se ele me dissesse, já saberia quem era o guarda do portão, mas naquele momento, como deves entender, de alguma coisa muito simples, mas que pode ser muito complexo, e de acordo com aquilo que estávamos a falar agora na entrevista, imagina que eu ali captava mal a informação, até levava a mal aquilo que ele me estava a dizer, ou não fazia nada daquilo, sei lá. E tinhas um comportamento completamente diferente. Que me podia até custar a carreira naquele momento, ou o projeto em que estava inserido, de uma coisa que era extremamente simples e que hoje em dia estamos a rir, mas que naquele momento teve a sua relevância. Isso é uma história que eu diria de muitas mais que terias para contar. E um dia destes vamos ter uma conversa só para contar essas histórias. Não temos mais tempo. Agradeço-te a disponibilidade para trás com a Rádio Inquieta aqui. Muito obrigado, Rui, e sucesso para o teu futuro. Obrigado, foi um prazer.